9 maneiras comprovadas de fazer seu filho parar de mentir. Pode ser que exista alguém que nunca tenha mentido em toda a vida. Encontramos mentirosos todos os dias, mas não sabemos o que fazer quando são nossos filhos. Você começa a pensar por que seu filho decidiu que era melhor mentir para você e se é você, como pai, que está fazendo algo errado. O incrível sabe por que as crianças mentem e como seus pais se sentem culpados por isso. Você sabia que o seu comportamento em determinadas situações também pode influenciar o seu filho a esconder a verdade? Assista ao nosso novo vídeo para aprender mais. Número 9. As crianças conhecem as consequências. É difícil dizer a verdade quando você sabe que vão ralhar e puni-lo. Muitas vezes, esse é o verdadeiro motivo. As crianças mentem porque sabem que a verdade traz punição e elas têm medo dela. Isso se aplica tanto a erros graves quanto aos não tão sérios. Se você se irritar com seu filho pelas pequenas coisas, não é de se admirar que ele não tenha vontade de dizer que fez algo errado. Em vez disso, tente encorajá-lo a dizer a verdade, talvez tornando a punição menos grave para que seu filho não tenha medo. Não grite com seu filho, apenas explique o que ele fez de errado e por que não deveria fazer novamente. Dessa forma, seu filho saberá que dizer a verdade não se transformará em um grande e infinito escândalo. Número 8. As crianças não querem aborrecê-lo. Todos nós recebemos más notícias de forma diferente, mas na maioria das vezes, especialmente quando você é pai, você fica triste. Então, uma das razões pelas quais o seu filho prefere mentir é simplesmente porque ele o ama e não quer que você fique chateado. Se a sua reação à verdade for menos sombria, ele terá menos medo de machucá-lo com informações verdadeiras. Outra coisa é que no começo, todos os problemas parecem terríveis e difíceis, mas quando você tenta resolvê-lo, começa a se tornar mais fácil. Às vezes, seus filhos não querem que você pense demais sobre coisas que eles podem mudar e voltar atrás. Certifique-se de que eles saibam que quando as coisas são ruins, eles sempre podem buscá-lo para obter ajuda. Número 7. Elas não mentem, mas fantasiam. A infância é um momento perfeito para brincar com a imaginação, e crianças pequenas veem o mundo completamente diferente. Elas veem toda a magia e criam seu próprio mundo. Como consequência disso, às vezes as crianças confundem um desejo com realidade. Elas contam tudo sobre suas aventuras incríveis, ou asseguram a todos que têm um irmão. E quanto a esses amigos imaginários? Muitos de nós também tínhamos um quando éramos crianças. E você, teve um? Conte-nos nos comentários abaixo. De qualquer forma, não se esqueça de que é apenas uma parte de ser criança. Seja mais suave com tais mentiras, porque elas desaparecerão com o tempo. Permita que seus filhos tenham esses momentos de brincar com pura imaginação. Número 6. Crianças mentem porque não se lembram. Às vezes, as crianças podem mentir para você apenas por puro acidente. Isso diz respeito especialmente às crianças que podem esquecer algo de ruim. Mais uma vez, neste caso, as crianças contam uma mentira e acreditam nela. Isso é especialmente relevante nas situações que você pergunta a seu filho sobre algo que aconteceu há algum tempo. Mesmo nós, adultos, esquecemos coisas com facilidade. O que você pode esperar de crianças pequenas? Você tem que entender que não é uma mentira proposital, eles apenas se lembram da situação desse jeito. Por isso, não tem sentido uma punição neste caso. Não tenha medo de tais mentiras. Elas não têm nada a ver com você, nem com outras pessoas. Apenas tente ser paciente e explique sua reação à ação da criança. Número 5. Elas pensam que mentir é educado. Ser educado e ser sincero, infelizmente, nem sempre é uma boa combinação. Na maioria das vezes, para ser educado, você não conta uma dura verdade. Todos queremos que nossos filhos sejam educados e ensinamos os bons costumes. Por isso, às vezes as crianças pensam que mentir é certo. Eles vão dizer que estão adorando usar as meias de malha que ganharam da vovó, embora no fundo estejam decepcionados com o presente. Sejamos honestos, todos nós fazemos isso.
Existe uma linha tênue e no final cabe a você decidir se deseja que seu filho se comporte de outra maneira. Afinal, todos nós fazemos o mesmo. Número 4. Estamos programando a resposta certa. Muitas vezes perguntamos algo a nosso filho e esperamos uma resposta específica. Por exemplo, perguntamos, é saboroso? Quando ele obviamente não quer comer o que está no prato. Alguns pais também tendem a fazer perguntas com afirmação, como, você gosta desse prato, não é? Às vezes, esse tipo de pergunta é feita com um tom rigoroso e autoritário, e a criança não tem escolha se não concordar. Nesses casos, se você não quer que seu filho minta, é melhor resolver o problema imediatamente, dizendo, por exemplo, o que você quer comer agora, querido? Se você está fazendo uma pergunta, então você quer ouvir a verdadeira opinião do seu filho, e é inútil ficar bravo ou chateado apenas porque a sua opinião difere da dele. Deixe seu filho expressar seus pontos de vista, e ele não terá problemas para se abrir com você em todas as questões possíveis. Número 3. As crianças têm medo de mudar os papéis. Mais uma vez, as crianças passam muito tempo brincando com a imaginação e experimentando diferentes papéis. Às vezes, elas podem ter medo de dizer a verdade sobre alguma coisa ruim, porque têm certeza de que apenas os vilões dos contos de fadas se comportam assim. Então, se disserem a verdade, se transformarão em vilões. Pode parecer estranho quando você olha para isso de uma perspectiva adulta, mas não se esqueça de que as crianças veem o mundo de uma outra maneira. Então, se você enfrentar esse problema, basta explicar ao seu filho que pessoas boas também podem estar erradas de tempos em tempos. E isso não os torna automaticamente ruins ou malvados. Na verdade, o que os distingue dos vilões é a sua capacidade de assumir a responsabilidade por suas ações e reconhecer os seus erros. Número 2. Nós também mentimos. Para a maioria das crianças, os pais são seus modelos. Uma criança copia seus pais em tudo. Se você perguntar a um filho o que quer ser quando crescer, ele provavelmente dirá, eu quero ser como minha mãe ou meu pai, e até mesmo mencionará uma das ocupações de seus pais. Seu filho também percebe todas as vezes que você está dizendo pequenas mentiras. Vendo isso, ele também deixa de dizer a verdade e aceita que mentir é uma opção possível. A solução neste caso é difícil e fácil. Você precisa se tornar mais honesto. E confie em nós, seu filho o seguirá. Número 1. As crianças pensam que são muito tolas. Se você trata seus filhos como criaturas burras, gritando com eles e culpando-os por tudo, eles não vão querer aprender o que é bom e o que é certo. Isso inclui dizer a verdade. E para piorar as coisas, as mentiras ao longo do tempo se tornarão a solução perfeita para eles, para evitar possíveis gritos, cenas e castigos. Tente se comunicar com seus filhos como se fossem da sua idade, explicando o que está errado e não culpando-os. Dessa forma, as crianças terão o desejo de crescer e provavelmente perceberão a importância de dizer a verdade. É muito melhor quando seu filho vê você como uma pessoa em que ele pode confiar e não como um inimigo que aponta cada erro que fizer. Agora é hora de um bônus, uma única frase para parar a birra de uma criança. O motivo não importa. Talvez o seu brinquedo favorito tenha quebrado, ou a mãe proibiu de comer o 10º doce. Seja lá o que for, poupe seu fôlego de repreendê-lo. Em vez disso, de uma forma calma e tranquila, pergunte: isso é um grande problema, ou um pequeno problema, ou um problema de tamanho médio? Digamos que seu filho ficou chateado porque um amigo não quer compartilhar um brinquedo com ele. Não espere até que os gritos estejam fora de controle. Pergunte imediatamente: isso é um problema grande, de tamanho médio ou pequeno? E quando ele responder, sugira pensar uma solução em conjunto, seja qual for o tamanho do problema. Talvez ele aceite outro brinquedo, ou convide o amigo para brincar junto. Existem muitas opções. Os psicólogos infantis explicam que existem 3 razões básicas pelas quais essa pergunta aparentemente acalma as crianças. A criança vê que aceitamos e respeitamos seus sentimentos. A pergunta a faz parar de sofrer e avaliar a situação. Ao fazer esta pergunta, os pais convidam a criança a tentar resolver o próprio problema.
Portanto, ao fazer essa pergunta e conversar calmamente com seu pequeno por alguns minutos, você vai economizar muito tempo e nervos e também ganhará a sua confiança. Qual é o seu conselho para outros pais que querem criar um sistema de confiança com seus filhos? Se você é ainda uma criança, o que, na sua opinião, seus pais podem fazer para que você não sinta medo de dizer a verdade para eles? Deixe suas opiniões na seção de comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com seus amigos.